Foi para ver a irmã dela. Deixei ela no aeroporto mesmo. Boa noite, gente. Obrigada de novo por vocês estarem aqui nessa noite chuvosa. A gente achou que hoje nem teria um quórum, apesar dos temas palpitantes dos nossos queridos palestrantes, mas a chuva atrapalhou um pouquinho, mas obrigada por vocês estarem aqui. Mais um debate sobre TERJ começando. Só um aviso para vocês. Nós vamos falar com esse microfonezinho, mas ele não sai um som muito alto, ele é um som para a gravação, porque nós não podemos usar microfone aqui, porque atrapalha o restaurante. Então, eles vão falar no tom de voz um pouco mais alto, mas para a gravação sai muito direitinho o som, tá? Mas dá para a gente ouvir, a gente tem feito assim e tem saído bem. Então, hoje nós vamos ter esses dois temas, né? O uso prático dos imunobiológicos com o Tiago, e a Ana Paula vai falar um pouquinho para a gente sobre tuberculose latente, em que pé que nós estamos. Agradecer aos queridos da Novartis, que estão apoiando o nosso evento hoje, tá? Então, Tiago, pode começar. Obrigada. Deixa eu chegar aqui. Está aqui, não está funcionando. Bom, boa noite a todos. Estão conseguindo ouvir? Aí na ponta, tá conseguindo ouvir aí na ponta? Tá aí, Cíntia, tá bem? Então tá, vamos lá. Primeiramente, agradecer a Mônica, agradecer a Paula o convite, né? É um prazer estar aqui, né? É um prazer ver todos vocês, né? Numa noite chuvosa, como a Mônica falou. E nos coube hoje falar um pouquinho sobre imunobiológico. E a ideia é a gente falar sobre o uso prático dos imunobiológicos, né? Então, agora como vai? Foi. Então, não há conflito de interesse na apresentação. Dá para apagar um pouquinho a luz? Eu acho que é melhor, né? Pode chegar um pouquinho para cá, Felipe? Você mesmo? Consegue chegar? Não, consegue? Acho que é melhor esperar, né? Bom, então, só para a gente não perder o fio da meada, a ideia é a gente fazer um resumo de como a gente vai identificar o paciente que vai usar imunobiológico, ou seja, quem é um paciente com asma grave, né? E depois entender como é que a gente faz o uso de cada um dos imunobiológicos, quais são as indicações e tentar, né, trazer para a nossa prática clínica de uma forma mais simples. Esse slide aqui, eu adoro esse slide, que é do Pavord, que traz a história da asma, né? Então, se a gente olhar o slide, até a década de 60, 70, 80, a asma era uma doença essencialmente broncoconstrictora. Então, se falava de inflamação, mas de uma forma muito incipiente. A partir do início dos anos 2000, começou-se a discutir, aí em 2002, a primeira edição do GINA, começou-se a discutir sobre o aspecto inflamatório da asma, onde começou-se a descrever a presença de eosinófilos, de linfócitos e toda a inflamação que a gente conhece hoje. Então, na verdade, a nossa aula vai se basear aqui, porque é aqui que os imunobiológicos vão estar atuando. Então, você veja como o conhecimento cresceu nos últimos 20 anos. Né? Começou-se a falar sobre inflamação de uma forma importante aqui, e hoje a gente já está falando de imunobiológico. Bom, inflamação essa que, na verdade, leva à produção de muco, né? Hiperplasia das células caliciais, você tem hipertrofia da musculatura lisa, que leva a estreitamento de via aérea, sintomas e exacerbações. Isso aqui, no paciente que tem asma grave, é o que eu quero evitar. Então, diante de todos esses dados presentes no nosso paciente, ou seja, um paciente que tem exacerbação, que tem sintomas de asma, sibilância, tosse, dispneia, quando presente em uso de medicações habituais, LABA e corticoide inalatório, sem resposta, a gente intuitivamente passa a pensar que o nosso paciente é um asmático grave. Mas essa pergunta é fundamental. Quem é realmente o paciente que tem asma grave? Isso precisa ser respondido, porque senão a gente começa a prescrever medicação sem indicação.
Intuitivamente a gente pensa, deve ser aquele paciente que está no step 5. Então, seria todo paciente que está no step 5, aquele paciente com asma grave? Ou seja, seria o paciente que está lá com seu corticóide inalatório, ilaba em dose média, já adicionou lama e biológico? Não necessariamente. Porque muitas vezes é prescrito lama, biológico, sem a gente ter a certeza de detalhes básicos, sem a gente ter a certeza de que a técnica inalatória está correta, que a adesão está correta. Então, nem sempre é o paciente no step 5, porque o step 5 a gente vê pelo quanto de medicação ele faz, mas nem sempre vai ser o paciente asmático grave. Então, intuitivamente, a gente pensa, se não é o step 5, então é o paciente não controlado? Também não necessariamente. Tá? O que eu preciso? Eu preciso de um paciente que tenha uma asma não controlada, que tenha boa adesão, que faça uso corretamente da técnica inalatória e que tenha as suas comorbidades bem controladas. Quantos por cento dos pacientes que têm asma grave? Corte holandesa, 3,7%. Podendo ir até 10%, né? Em média 5%. Se eu tiver no meu consultório mais que isso, eu estou errado. Tá? Então, chegou até 10%, está tudo bem, mas em média 5%. Então, não é o step 5, necessariamente, não é o não controlado necessariamente. Então, vamos ver pelo GINA qual é o conceito da asma grave. Asma grave, pelo GINA, é a asma não controlada a despeito de adesão, técnica inalatória adequada, né? Com alta dose de corticóide inalatório e LABA e fatores contributórios, comorbidades e outras bem controladas. Ou aquele paciente que piora quando eu diminuo a dose de corticóide inalatório se ele estava usando alta dose. E aproximadamente, novamente, 3 a 10% do paciente tem asma. Então, é esse o meu paciente que tem asma grave. Identifiquei o meu paciente no consultório, ou seja, muitas vezes eu posso me imaginar que ele tem asma grave, às vezes não imagino, né, que ele tenha, e ele tem, mas eu tenho que ter esse conceito em mente. Depois que eu identifico esse paciente que faz CI com LABA, numa dose alta, que está não controlado a despeito de adesão e técnica inalatória adequada, qual é o meu objetivo? O objetivo é reduzir corticoide oral, reduzir a exacerbação, reduzir a hospitalização e melhorar a qualidade de vida. Então, qualquer medicação que eu vá pensar para adicionar para esse paciente, eu tenho que ter isso aqui em mente. Tá? Bom, tendo isso em mente, quais são as opções de tratamento? Quais são as ferramentas terapêuticas que eu tenho para adicionar para esse paciente que eu identifiquei que ele tem asma grave? Aí sim. Aí, depois que eu conceituei a asma grave, eu vou colocá-lo no step 5, tá? De uma forma adequada, tendo avaliado todas aquelas nuances, principalmente não medicamentosas. E aí eu tenho a opção de lama, tenho a opção de considerar a manutenção da alta dose, até mesmo, quem sabe, aumentar, e fazer os biológicos. Então, o paciente no step 5, ou seja, aquele paciente que eu vou colocá-lo para subir um grau da escada, do 4 para o 5, eu tenho 3 possibilidades: lama, CI dose alta ou biológico. Para que a gente entenda qual dessas opções, eu tenho que identificar o perfil do meu paciente. É um paciente que tem ex-tabagista, então talvez um lama, né? Um paciente que tem um caráter inflamatório importante, talvez o biológico seja interessante. Eu preciso entender o perfil do meu paciente. E quando eu entendo que esse paciente ele tem um perfil para biológico, eu preciso avaliar algo que eu chamo de inflamometria, que é um conceito onde eu vou definir qual é a preponderância inflamatória desse paciente. A asma, naquele paciente, qual é o tipo de inflamação que predomina? Bom,
Para isso, a gente tem que entender a cascata inflamatória. Mas, Thiago, esse artigo do New England eu achei super interessante. Olha que complexo. Né? É célula inata tipo 2, é TH0 para TH2, com várias liberações de alarminas, IgE, suíte de linfócito B. Tá? Isso aqui é muito complexo. Vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos tentar fazer algo mais resumido para que eu possa entender aonde cada biológico, né, vai ser mais adequado. Bom, então esse esquema aqui é um esquema que eu acho interessante, que ele é bem resumido, tá? Para mostrar como é que se dá o processo inflamatório da asma. Então, você tem aqui alergenos, poluentes, micro-organismos que entram em contato com o epitélio e liberam o que a gente chama de alarminas. Ou seja, está havendo algum ataque e é dado um alarme. Interleucina 33, interleucina 25 e TSLP, linfopoetina estromal tímica, que nada mais é do que uma interleucina 7-like. Tá? Então, é uma interleucina, só tem um nome diferente. Tá? De acordo com cada paciente, tá? E aí envolve genética, epigenética, você vai ter uma resposta, um tipo de resposta inflamatória deflagrada. Tá? E que ela pode ser T2, a gente vai ver no próximo slide que se ela for asma eosinofílica não alérgica ou asma alérgica, ela é T2, e asma neutrofílica e o outro subtipo, que é a asma paucigranulocítica, são não T2. Então é isso. Quando eu tenho eosinófilo envolvido, TH2 e célula inata tipo 2, eu digo que a inflamação é T2. Quando eu não tenho célula inata tipo 2, nem TH2 e principalmente não tenho eosinófilo, ela é não T2. Ela é neutrofílica ou ela não é nem neutrofílica nem eosinofílica. Ela é o que a gente chama de paucigranulocítica, que é uma doença que na minha opinião, é uma outra doença. É uma doença da musculatura da musculatura lisa, onde o problema está na liberação de acetilcolina e neurotransmissores. Tá? Mas ela entra aqui dentro desse contexto. Então, basicamente, eu tenho asma T2 desse lado, com eosinófilo, e asma não T2, com predomínio de neutrófilos. Beleza. Achei super interessante que a asma é T2, que a asma é não T2, que a asma pode ser atópica, que ela pode ser eosinofílica, neutrofílica, mas como é que eu identifico quem é o paciente T2? O paciente está na minha frente. Como é que eu digo? Esse paciente é T2. Bom, alguns critérios que a gente utiliza o GINA como base. Inflamação T2 nada mais é do que a presença de qualquer um desses 4 componentes. Quais são os 4 componentes? Eosinófilo acima de 150. Eosinófilo absoluto. Ah, Thiago, eosinófilo no nosso país, né, acima de 150, né, tem muito euminto. Beleza. Mas é um critério. E hoje, inclusive, se tiver acima de 300, o próprio GINA diz para você avaliar a parasitose, tá? Antes de iniciar biológico. Mas o critério é 150. Feno, que tem-se pouco disponível, que é a fração exalada de óxido nítrico. Um exame simples, para quem não conhece, é um aparelhinho simples, mas muito caro, onde eu faço uma expiração, tá? Faço uma manobra primeiro de inspiração, depois de expiração, onde eu consigo avaliar o quanto de óxido nítrico foi exalado. Eosinófilo no escarro acima de 2%, também, assim como o feno, é pouco prático, né? A gente não tem muito na prática o eosinófilo no escarro. E asma clinicamente mediada por componente atópico, ou seja, aquela asma que tem início na infância, aquela asma que é acompanhada de outras comorbidades, como rinite alérgica, dermatite atópica, e que tem IgE elevado e IgE para aeroalérgeno elevado. Então, na prática, eosinófilo acima de 150, uma asma clínica... Como é que eu volto aqui? Uma asma clinicamente mediada por componente atópico, eu digo que é T2. Se eu tiver feno e eosinófilo no escarro, beleza. Agora, esses biomarcadores, eosinófilo,
feno, IgE, tá? Principalmente eosinófilo e feno, eu devo repetir, se forem negativos, né? Se eu disser, não tem nada, isso é T2, eu devo repetir ele pelo menos 3 vezes, com a menor dose de corticoide possível e, se possível, sem corticoide, porque o corticoide oral, ele suprime o feno e ele suprime o eosinófilo. Então, na verdade, ele está mascarando, talvez, um T2, tá? E, em sendo T2, a gente já falou da eumintise, lembrar de diagnósticos diferenciais de eosinófilo acima de 1.500, granulomatose eosinofílica com poliangeite, teste de adesão, depois se vocês quiserem discutir, mas não vou me ater a esse tema no momento, tá? E você vai avaliar sempre o que eu falei, CI em dose alta, lama e biológico-alvo. Se eu tenho T2, né, os biológicos hoje que a gente tem disponível atuam na inflamação T2. E sempre avaliar a comorbidade de T2. Não dá para atender paciente asmático sem perguntar se tem alergia alimentar, se tem algum grau de refluxo que pode estar associado à esofagite eosinofílica, se tem dermatite atópica, se tem rinite alérgica. Então, faz parte da anamnese de todo paciente com asma e, principalmente, o paciente com asma grave. Bom, ele apresentou um daqueles critérios. Então, ele é uma inflamação T2. Se ele tem um componente atópico importante, se é o componente atópico que predomina, eu tenho uma passagem de TH0 para TH2 e tenho muito switch de célula B para produção de IgE. Então, eu vou ter muita IgE e IgE alérgeno aumentado. Ok? E esse paciente geralmente tem uma asma iniciada da infância e tem outros componentes atópicos, como dermatite atópica, rinite alérgica e outros. Então, esse é o T2 alérgico atópico. Ou também, e aqui mais para os alergistas, eosinofílico alérgico, porque, na verdade, todos têm eosinófilos participando. Tá? Mas, né, a gente pode, na intimidade, chamá-lo de T2 atópico. Tá? Por outro lado, se essa asma ela for essencialmente eosinofílica, ela tem um comportamento geralmente de início na fase adulta associado à polipose nasal. E aí, aquelas alarminas, na verdade, vão ativar a célula inata tipo 2 e eu tenho muita participação de interleucina 5. Perceba, aqui eu começo, além das alarminas, começo a olhar as outras interleucinas. Então, interleucina 4 participa de TH0 para TH2, participa do switch para a célula B, interleucina 5 está intimamente associada à produção na medula de eosinófilo, tá? Interleucina 4 e 13 ajudam no transporte do eosinófilo para o epitélio respiratório, e a interleucina 13 também atua na musculatura lisa e no epitélio, ok? E a interleucina 13 que aumenta, que faz com que a óxido nítrico sintetase fique ativada. E com isso, se a óxido nítrico sintetase está ativada, eu produzo mais óxido nítrico no epitélio, jogo para dentro do alvéolo e quando eu faço o feno, ele está aumentado. Ok? Então a interleucina 13 é que está associada a isso. Bom, todos os biológicos que a gente tem hoje são para inflamação T2, a gente vai começar a mudar esse conceito. Tá? Hoje, a gente tem 5 classes de biológicos. Tá? O que a gente tem hoje no Brasil, tá? Disponível, todos vão atuar em T2. E a gente vai discutir um pouquinho quem vai atuar no não T2. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um dos biológicos. Primeiro, anti-IgE, que é o omalizumab. Ah, lembrando, são todos subcutâneos, tá? O único venoso é o reslizumab que não tem no Brasil. Então, no Brasil, é tudo subcutâneo, tá? Anti-IgE, o omalizumab, idade acima de 6 anos. Paciente com asma alérgica grave e que também tem indicação se ele tiver urticária crônica e
polipose nasal. Então, anti-IgE, omalizumab, asma alérgica grave. Faz todo sentido, né? Ele vai atuar aqui, ó, naquele paciente que tem uma asma de início na idade adulta, naquele paciente que tem IgE alérgico aumentado, IgE aumentado, e que esse lado da cascata predomina, ou seja, ele tem muito IgE e não tem muito eosinófilo. A asma dele é de início na idade adulta, tem outras comorbidades. E quem é o paciente elegível? Tá? É aquele com prick-test positivo ou IgE alérgeno elevado, IgE sérico total, e aí a gente tem uma tabelinha, né, do omalizumab, onde a gente vai cruzar peso com IgE, tá? E aí tem que estar dentro da faixa indicada, paciente que tem exacerbação no último ano, tá? E preditores de resposta, feno, eosinófilo, sintomas atópicos típicos e asma iniciada na infância. Então, esse lado aqui preponderando, o anti-IgE parece bastante interessante. Bom, a outra classe é a classe que vai atuar na interleucina 5. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho opções que vão atuar se ligando à interleucina 5, que no Brasil é o mepolizumab, e eu tenho o anti-interleucina 5R, ou seja, ele vai atuar no receptor da anti-interleucina 5 que está no eosinófilo. Qual é a diferença básica? Um se liga à interleucina 5, não deixa ela agir. O outro se liga ao receptor no eosinófilo da interleucina 5, não deixa ela ligar. Só que quando não deixa ligar, vem uma célula natural killer e explode o eosinófilo. Então, qual é a diferença básica? O benralizumab vai tender, como ele faz a apoptose, vai tender o eosinófilo a zero, diferente do mepolizumab, que eu não espero que ele chegue a zero, vai baixar, mas que ele não chegue a zero. Tá? Que diferença prática isso faz? Muito se discutiu. Vai zerar o eosinófilo, não vai zerar o eosinófilo, o que vai dar de diferença? A princípio, nada se tem de concluído. Eu posso fazer o mepolizumab ou o benralizumab aí de acordo com a sua prática clínica. Mepolizumab acima de 6 anos, benralizumab acima de 12. São indicados na asma T2 eosinofílica grave. Lembrando que o mepolizumab, GEPA, né, granulomatose eosinofílica com poliangeite, também para polipose e também para síndrome hipereosinofílica, que são outras indicações. Tá? Lembrando que GEPA a dose muda. Tá? Não é 100 por mês, é 300 por mês. Tá? Então, se ela é asma T2 eosinofílica grave, se eu tenho um paciente onde predomina essa via aqui, ou seja, asma de início na idade adulta, polipose nasal com muito eosinófilo, muito mais do que IgE, ou seja, uma asma basicamente eosinofílica, não atópica, ou seja, ele não tem nada de atopia, talvez a classe do anti-L5 seja mais interessante. Então, paciente que exacerbou, tem eosinófilo sérico maior do que 150 nos últimos 12 meses, ou na dosagem atual maior que 300, que tem eosinófilo elevado, exacerbações, asma iniciada na idade adulta e polipose, a classe do anti-L5 é bastante interessante. Terceira classe, anti-L4R. De novo, o R receptor. Então, vai se ligar ao receptor da interleucina 4. Só que a interleucina 4 tem dois receptores. Tem um na célula B, que é IL4 e L4, e um na célula epitelial, que é L4 e L13. Quando ele se liga em um e outro, ele inibe o receptor. Então, na célula B, só A4. Mas na célula epitelial, A4 e, de quebra, A13. Então, na verdade, muitas vezes você vai ver anti-L4/IL13. Não, atua no receptor, mas indiretamente também atua na IL13. Tá? É o dupilumab, subcutâneo, maior de 6 anos, na asma T2 eosinofílica grave ou dependente de corticoide oral. Então, naquela asma T2 eosinofílica grave ou no paciente que é dependente de corticoide oral, eu vou tender a prescrever o dupilumab. Aqui destaca-se que ele é o dependente de corticoide oral porque essa droga foi feita um estudo com o paciente dependente de corticoide oral. Então, na verdade, eu tenho
consigo essa chancela porque, na verdade, eu tenho estudo que comprova que você tem uma redução de exacerbação e etc. Dupilumab é indicado também para dermatite atópica. Então, veja a importância da gente identificar essas comorbidades. Uma das indicações do dupilumab é dermatite atópica grave. Então, se o paciente tem asma grave, dermatite atópica grave, e tem uma asma T2, o dupilumab talvez seja interessante. Também tem rinocinusite com polipose nasal, o anti-L4R também é indicado. Então, desculpe. Então, o dupilumab, ele vai atuar na IL-4 e na IL-13. Ah, mas tem aqui. Então, talvez o paciente que não tem aquela predominância típica, aquele paciente que eu não consegui colocar na gaveta do atópico, não consegui colocar na gaveta do eosinofílico, talvez seja uma opção eu utilizar o dupilumab. Tá? Paciente que exacerbou nos últimos 12 meses, que tem eosinófilo sérico acima de 150 e pelo novo GINA não fazer se tiver mais do que 1.500, porque essa droga dá uma eosinofilia transitória. Por quê? Faz todo sentido. O IL-4 transporta. Tá? Ele não matura o eosinófilo. Então, eu não parei de maturar, eu parei de transportar. Então, ele fica dentro do sangue, eu aumento o eosinófilo. Então, tem uma eosinofilia transitória que depois ela tende a cair. Mas, se eu tenho mais de 1.500, não é a minha droga de escolha. E pacientes que têm manutenção de corticoide oral, sendo T2 ou não T2. Esse é um novo conceito do GINA, tá? Porque o GINA, antigamente, se o paciente fosse dependente de corticoide oral, ele já dizia que era T2. Tá? Aqui, na verdade, ele muda um pouquinho o conceito, tá? Onde se você tem dependência de corticoide oral, você pode ser T2, porque tem um daqueles, ou pode estar suprimido. E aí, eu erroneamente classificá-lo como não T2. Tá? Então, pacientes que estejam com manutenção de corticoide oral, o dupilumab passa a ser uma opção. A quinta classe é o anti-TSLP, ou seja, ele vai se ligar naquela alarmina, naquele alarme que é dado pelo epitélio, que é aquela interleucina 7-like, que é o tezepelumab, também subcutâneo, acima de 12 anos, e que você tem como indicação asma grave. Qualquer asma grave? Não, a gente precisa também ter entender que a gente não vai prescrever, não, vamos fazer anti-TSLP aqui para esse paciente que ele tem asma grave. A gente vai continuar fenotipando, continuar avaliando se ele tem predominância eosinofílica, se ele tem predominância atópica e, a partir daí, definir se ele vai ter indicação ou não de qualquer uma dessas drogas. Por que eu digo que é asma grave? Não importa se é T2 ou não T2, a gente tem um estudo do ano passado, que é o Navigator, que mostra uma redução de exacerbação, principalmente em pacientes com mais de 150 eosinófilos e mais de 300. Entretanto, pacientes com menos de 150, aqueles não T2 e feno baixo, eles também apresentaram uma discreta melhora. Então, eu começo a falar em tratar o paciente não T2. De uma maneira muito incipiente, tá? Ou seja, começa a se aparecer as opções, porque, na verdade, o TSLP, né, ele atua na asma atópica, na asma eosinofílica e também atua no TH17. Não podemos esquecer que, além do TSLP, tem interleucina 33 e 25. Se eu tiro o TSLP, eu continuo com 33 e 25, então, de certa forma, a gente vai precisar entender como é que essa droga vai funcionar e como é que a gente vai ter esse paciente após o uso dessa medicação. Tá? Bom, e o que eu devo fazer em paciente não T2? A gente falou basicamente, né? Se ele for dependente de corticoide, ele pode estar suprimido. Tá? Então, posso fazer um anti-L4R. Se ele é não T2, a opção que eu vou ter talvez a partir do ano que vem, é utilizar o anti-TSLP, naqueles pacientes que não são dependentes de corticoide. Mas sempre que é não T2, reavalia, faz o feno de novo, faz o eosinófilo de novo, que vale a pena, porque você pode estar perdendo esse paciente. Bom, depois de tanta informação, né,
como é que a gente trata o paciente, né? Estou perdido, é muito nome, né? Então, vamos lá. Basicamente, seguinte, se eu tenho predominância atópica, né, eu posso fazer o omalizumab, que se ele for da gaveta da atopia, é uma droga bastante interessante. Posso fazer o anti-L4R, posso fazer o anti-TSLP. Se ele não tiver gaveta, eu vou pensar em fazer o anti-L4R, se não tiver mais de 1.500 eosinófilos, posso fazer o anti-TSLP, mas se ele predomina eosinófilo, eu vou fazer o anti-interleucina 5. Tá? E se ele é neutrofílico, a gente começa a falar, mas a gente vai ter que entender melhor isso, né, com anti-TSLP. Tá? Bom, aí vamos para algumas perguntas práticas, né? Se tiver em cima da hora, a gente pode usar essas perguntas para a discussão final. A gente pode fazer switch, ou seja, trocar o biológico. Tá? Prescrevi um, achei que ele estava na gaveta, mas cheguei à conclusão que ele estava na outra. O que a gente tem? Se esse paciente for não respondedor, ou seja, se ele tiver a qualidade de vida que a gente perceba que ele não melhorou a qualidade de vida, se ele tiver uma redução de exacerbação menor que 50% e também não reduziu o corticoide oral, ou seja, não atingiu aquilo que a gente queria, tá? Esse paciente, né, a gente tem que investigar, ver se é asma mesmo, considera ele como não respondedor, para tratamento e considera outra droga, que pode ser um outro biológico. Tá? Podemos usar 2 biológicos ao mesmo tempo? Nada no momento. Não existe nada que chancele a gente utilizar 2 biológicos no momento. Retiramos o biológico do esquema terapêutico quando temos boa resposta? Ou seja, está tudo bem. Cara, fiz o biológico, ele está super controlado. Tiro ou não tiro? O paciente vai dizer para você que é para não tirar, porque ele está muito bem. Mas, obviamente, você vai ter que tomar essa decisão. O que a gente tem hoje? Aqui é o consenso brasileiro. A princípio, se ele é respondedor ou super respondedor, mantenha o tratamento. Então, a gente vai manter. Porém, medicina evolui. Tá? Nesse ano, começou-se a discutir um conceito que se chama remissão. Remissão a gente conhece. Está em toda doença inflamatória crônica. A reumatologia usa isso no dia a dia. E a asma nada mais é do que a doença inflamatória crônica. Então, por que não está aqui? Porque a gente ainda não evoluiu. A reumato está 20 anos atrás. A gente está 20 anos atrás da reumato. Né? Então, a gente está evoluindo, começou a entender os biológicos, começou a entender como ele atua, e agora a gente fala de remissão. E começa-se a descrever os conceitos de remissão. Conceitos clínicos, conceitos inflamatórios, avaliando os biomarcadores, né? Conceitos que falam em remissão completa, tá? E a remissão nada mais é do que a próxima fronteira terapêutica, tá? Onde a gente vai entender se esses biológicos que a gente tem podem levar à remissão, porque os estudos também não consideraram isso, tá? Como desfecho, e possivelmente a gente vai precisar, né, de outros biológicos para termos a certeza de remissão e lembrar que remissão não é cura. Remissão é ficar bem da doença, não é curar. Inflamação volta, né? Em algum momento pode voltar e você tem que rever o tratamento desse paciente. Agora, isso aqui é só um dado que eu acho importante, porque a gente está falando de biológico, a gente está falando do paciente STEP 5 ali, que a gente já avaliou, 3,7% dos pacientes, né? Mas a gente tem que entender que asma não é biológico. Asma é biológico para a gente que está aqui, né? Mas, na verdade, não é o dia a dia, né, da asma, tá? Então, a gente tem várias atualizações, discutimos aqui todos os MABs da vida, mas a gente não pode esquecer que a mais importante ferramenta na asma é ouvir e deixar o seu paciente contar a sua própria visão da doença e tratamento. Se você fizer isso, você vai, muitas vezes, nem chegar ao STEP 5 e conseguir um excelente controle da asma, que é o que a gente quer. É isso. Obrigado. Obrigada, Tiago. A gente deixa as perguntas para depois, e aí eu convido, então, a Ana Paula para a nossa próxima aula. Cadê? Tá lá?
Ótimo, hein? Parabéns. Gente, boa noite. Agradeço ao convite da Sopterge para estar aqui hoje. Me sinto muito honrada e, às vezes, até um pouco envergonhada há 20 anos atrás eu estava aí do outro lado e agora eu estou aqui. Então, eu fico muito feliz e muito honrada. Então, vamos falar um pouquinho sobre tuberculose latente. Onde estamos? Foi essa missão que a Paula me deu, né? Não tenho nenhum conflito de interesses. E onde a gente está? A gente está aqui. Um país que tem uma incidência de tuberculose de 32 casos por 100 mil habitantes e uma taxa de mortalidade de 2,1 por 100 mil habitantes. A gente está no Rio de Janeiro, que tem uma incidência mais do que o dobro da nacional, de 67,4 por 100 mil habitantes, e uma mortalidade também a maior do país, de 4,4 por 100 mil habitantes. E a gente está aqui, campeões nos casos, nos números absolutos de tuberculose droga resistente no Brasil, com 23,4% dos casos quando a gente fala das unidades federativas e com 14,8% dos casos quando a gente fala das capitais brasileiras. Então, isso são números vergonhosos. Mas, enquanto isso, na sala de justiça, nos países mais desenvolvidos, engraçado, o Tiago falou que, né, a remissão é uma fronteira, né, final aí do controle da asma, e nos Estados Unidos eles falam que o tratamento da tuberculose latente também é uma fronteira final para a eliminação da tuberculose naquele país. Assim como os países europeus também falam sobre a eliminação da tuberculose a partir do momento que a gente consegue controlar a tuberculose latente. Mas, Ana Paula, a gente está falando de tuberculose latente ou tuberculose ativa, está tudo no mesmo saco, gente. E eu sempre falo, sempre mostro essa linha do tempo aqui, no caso de tuberculose, para a gente tentar entender o que é tuberculose latente, e que, infelizmente, muitos nem pneumologistas sabem o que é, ou sabem diagnosticar e interpretar. Então, rapidamente, o que é, né? Qual é a linha do tempo da tuberculose? A partir de um contato com alguém doente, com a doença pulmonar ou laríngea, uma pessoa sadia inala o bacilo. E aí, após essa exposição, num período de 4 a 6 semanas, tem-se início uma primeira batalha dessa guerra, que eu chamo de primo-infecção. Nesse período, nossas respostas inata e adaptativa, num período de 4 a 6 semanas, vão tentar conter o bacilo e matar o bacilo. Só que, em grande parte dos casos, isso não acontece, e dessa primo-infecção pode sim surgir aí 2 caminhos, 2 vias. Essa primeira batalha pode terminar ou com uma vitória do nosso organismo e uma eliminação completa de todos os focos de micobactéria, ou a pessoa, em 5% dos casos, pode evoluir para a forma ativa logo depois dessa primo-infecção, que é a tuberculose primária, que a gente chama. Uma vez que, depois dessa primo-infecção, nenhum desses 2 destinos aconteceu, a gente entra num episódio que eu chamo de Guerra Fria, onde os 2 lados da batalha vão estar ali de sobreaviso, esperando qualquer um deles agir, que é a tuberculose latente. Eu tenho micobactéria preso dentro do meu organismo, mas sem causar doença. E a pessoa pode viver anos, décadas, a vida toda, com a forma latente da doença, sem evoluir para a forma ativa. Mas, em alguns casos, isso pode acontecer da bactéria ativar-se, né? E evoluir para a forma ativa da doença aí anos depois da primo-infecção, que é a tuberculose ativa na sua forma secundária. O paciente, o que eu falo? Tuberculose é uma doença muito comum no nosso meio, os residentes até riem, porque eu vou falar da casquinha, né? A doença é uma doença muito comum no nosso meio, e uma vez que a gente entra em contato com alguém com tuberculose, tossindo, falando, espirrando, libera os bacilos no ar, a pessoa sadia respira aquelas bactérias, entra pelo pulmão, cai no sangue e dali se espalha pelo corpo todo. Quando o nosso organismo percebe que tem um invasor no nosso organismo, nossas células de defesa acham a bactéria onde está e fazem uma casquinha ao redor da bactéria, deixam essa bactéria presa dentro do nosso organismo sem causar doença. Essa casquinha nada mais é do que o granuloma. Em algum momento da vida que a nossa imunidade caia,
essa casquinha vai se quebrar, a bactéria pode se soltar e a pessoa evoluir com a doença ativa. Então, essa foi a forma lúdica que eu encontrei de contar para os pacientes o que eles têm para eles tentarem entender, porque é um conceito difícil até mesmo para os médicos, muitos pneumologistas, infelizmente, e até os médicos de outras especialidades. Bom, então agora do ponto de vista médico, né, falando, e aí até usando a segunda edição do protocolo de vigilância de infecção latente pelo Mycobacterium, que saiu há pouco tempo, a definição de tuberculose latente é a condição de infecção pelo Mycobacterium sem manifestar a doença ativa. Em geral, as pessoas permanecem infectadas e saudáveis por muitos anos, mas sem transmitir a doença, e estima-se que 25% da população do mundo tenham tuberculose latente. E essas pessoas, aí até o próprio protocolo usa esse termo, que é um termo que eu não acho politicamente correto, talvez meio feio, né? São reservatórios do bacilo, mas que podem ser reativados em condições de imunossupressão. E aí, baseado nesses conceitos, a Organização Mundial de Saúde criou a estratégia pelo fim da tuberculose e, entendendo que a atenção à tuberculose latente deve ser reservada, ela colocou aqui no pilar 1 da estratégia pelo fim da tuberculose a prevenção, que é o tratamento da tuberculose latente. O Brasil é signatário dessa estratégia e tem o seu plano também nacional pelo fim da tuberculose, colocando também no pilar 1 estratégias de prevenção e ações estratégicas voltadas às populações mais vulneráveis para adoecimento por tuberculose. Ana Paula, 25% da população do mundo tem tuberculose ativa. Então, a gente vai tratar 25% da população do mundo? Não. A gente só vai tratar quem tem uma chance maior da casquinha quebrar e evoluir para a forma ativa da doença. Então, a gente só vai investigar quem vai se beneficiar desse tratamento. A gente não vai fazer um inquérito epidemiológico e pesquisar a tuberculose latente na população como um todo. A gente só vai pesquisar em quem tem o risco de adoecer. E quem são essas pessoas? Existe uma lista, né, que o Ministério da Saúde, no seu manual de recomendações, libera há muitos anos, onde as duas principais indicações são os contatos, pessoas que entraram em contato com o bacilo, né, nos últimos 2 anos, e que, porventura, tenham evoluído para o PPD reator, como eu vou falar mais à frente, e pessoas com HIV, a população com HIV com CD4 maior do que 350. Poxa, Ana Paula, e a população com menor do que 350? Não precisa, as pessoas mais imunossuprimidas, essa não precisa nem investigar. Você já vai indicar o tratamento caso ela nunca tenha sido tratada. E a gente tem as outras indicações. Pessoas pessoas em uso de inibidores de TNF-alfa ou corticoide, pessoas com alterações radiológicas, pré-transplante, silicose, neoplasias, insuficiência renal, diabetes, baixo peso, tabagistas, calcificação isolada, e nesse grupo aqui a gente só usa a investigação para fazer um controle, um follow-up. E aí, a gente vai ficar só olhando o tempo passar ou ser negligentes, imperitos ou imprudentes e não identificar e não tratar essas pessoas? O que acontece? Sem tratamento, uma média de 1 em cada 10 pessoas com tuberculose latente vai ficar doente. E nos Estados Unidos, 80% das pessoas, mais de 80% das pessoas que têm tuberculose ativa, foram aquelas pessoas que ativaram o foco de tuberculose latente e evoluíram para a doença. E aí, no meu mundinho, no meu micromundinho, lá no Pedro Ernesto, onde eu faço um ambulatório de tuberculose latente, entre 2018 e 2022, eu atendi 208 pacientes. E desse grupo, 158, 76%, praticamente, foram casos que estavam em uso de imunobiológico. Aqui eu botei anti-TNF, mas era imunobiológico de modo geral. Olha quão pouco, quão mínimo foram as outras indicações e algumas que nem surgiram. E aí, o que isso significa? Que os biológicos são a rainha da Inglaterra na atual conjuntura, com todo respeito à falecida, para o tratamento da tuberculose latente. E aí eu peço aí um intervalo e faço um parênteses, para transformar esse limão, que são os imunobiológicos no nosso tratamento, numa caipirinha, não vou falar nem numa limonada. E aí eu peço essa licença para falar, sim, sobre essas outras indicações que a gente deixa passar, porque hoje em dia a gente só fala de biológico. Então, os pacientes que entraram em contato com o bacilo
nos 2 primeiros anos de tratamento, esses pacientes eles devem ser investigados. E aí esse estudo mostra, um estudo de 2018, que o número de casos de tuberculose ativa no primeiro ano depois do contato com um caso índice cresceu exponencialmente. E aí, depois desse primeiro ano, esse número cai progressivamente. E isso acontece por quê? Porque aquele granuloma, aquela casquinha que segurava o micobacterium, conforme o tempo vai passando, essa casquinha vai ficando mais dura, mais rígida, né? E aí a possibilidade dessa casquinha quebrar é menor. HIV, gente, eu não vejo HIV tratando tuberculose latente. E isso faz parte, né, de um dos componentes-chave do cuidado do tratamento do HIV. E aí, o tratamento da tuberculose latente nesses pacientes vai reduzir não só a incidência de tuberculose ativa, mas a mortalidade em até 37%. Mas o que acontece? Apesar de todas essas evidências, o tratamento da tuberculose latente nos Estados Unidos, que foi onde esse estudo foi conduzido, é abysmally low, é muito baixo. E isso por quê? Porque as pessoas acham que vão usar muitos remédios, acham que vão ter efeito colateral, acham que os pacientes não vão tratar adequadamente, têm medo de evoluir para tuberculose droga resistente, então eles acabam não tratando. E olha só, não é só imunobiológico que aumenta o risco de evolução latente, da tuberculose latente para ativa. Nesse estudo, que é um estudo antigo, de 2009, eles mostraram que o uso do metotrexato aumenta em até 3,4 vezes a chance de evoluir de tuberculose latente para ativa. Isso com valores estatisticamente significativos. A leflunomida aumenta em quase 12 vezes. Corticoide também. Esse as pessoas ainda mandam. Mas metotrexato e leflunomida, pouquíssimas pessoas fazem o tratamento. Quando a gente fala de malignidade, todas as formas de neoplasia, principalmente se em tratamento com quimioterapia, aumentam a chance de evoluir. Transplante de medula óssea, a medula óssea tem uma chance de 10 a 40 vezes maior de tuberculose ativa do que na população geral. E os órgãos sólidos aumentam em até 74 vezes a chance de ter tuberculose ativa. Doença renal crônica, olha aqui nessa curva de Kaplan-Meier, a possibilidade da pessoa evoluir para tuberculose ativa se essa pessoa tem tuberculose latente. Diabetes também aumenta a chance com valores estatisticamente significativos. E o tabagismo, que muitas pessoas nem sabem. O tabagismo, com uma carga tabágica maior do que 1 maço ano, é indicação de se investigar e de se tratar tuberculose latente. Isso porque o tabagismo reduz a atividade citotóxica das células natural killer, diminui a função das células T e gera também, o que a gente já sabe, né, todo aquele impedimento do clínice mucociliar. E aí, voltando à rainha da Inglaterra, né, os imunobiológicos, eles alteram aí a função imunológica, que pode gerar um risco maior de infecção, e a gente tem trilhões de imunobiológicos atualmente em uso. Nesse artigo, nessa revisão que foi recentemente publicada no Clinics in Chest Medicine, eles falam de vários imunobiológicos, né, anti-JAKs, anti-CDs, anti-ILs, que afetam a função de células T e de citocinas envolvidas na resposta imune da tuberculose. Mas o grande vilão da história, na verdade, são os anti-TNF. Esses anti-TNF, eles geram uma expressão tardia de quimiocinas, reduzem o recrutamento de linfócitos e macrófagos e geram uma incapacidade de células TCD4 de macrófagos formem um granuloma. Então, eu tenho um granuloma fechadinho, hermeticamente fechado. O que eu costumo falar? Que o TNF é como se fosse o cimento que deixa essas células do granuloma grudadinhas. Se eu uso uma coisa que bloqueia a ação desse cimento, esse cimento ele fica falho. E aí, aquela casquinha vai ficar uma casquinha frouxa e vai quebrar. E aí, esse estudo, que é um estudo brasileiro, nem sei se fala assim, é o Biobeda, sei lá como é que se fala, avaliou nos pacientes de uma coorte brasileira o uso de imunobiológico da classe dos anti-TNF e a chance de evolução para tuberculose ativa. Vejam aqui, o risco relativo em toda a classe de imunobiológico foi de 2,8 de evolução para tuberculose ativa. E quando o anti-TNF utilizado foi o adalimumab, essa chance, esse risco, foi de quase 4,4, também com o infliximab e o etanercept. E os outros países no mundo, né? O que eles falam?
todos eles, embora falem sobre imunobiológicos de modo geral, nos seus consensos, lá o que está escrito é anti-TNF. Então, as recomendações do CDC são para anti-TNF, as recomendações para a Sociedade Britânica são de anti-TNF, as recomendações da Sociedade Espanhola falam inicialmente de todos os candidatos à terapia biológica, mas depois salienta o uso dos anti-TNF. No Brasil, também, no último consenso liberado, o uso dos anti-TNF é o recomendado no nosso consenso da Sociedade Brasileira e também no Ministério da Saúde. Eu, que não sou boba nem nada, tenho a minha tabelinha, porque o Tiago falou aí 50 milhões de MABs da vida, e eu não vou decorar onde cada MAB funciona. Então, eu tenho a minha tabelinha já guardada no meu favoritos do meu telefone, para saber se o MAB que o paciente vai usar é anti-TNF ou é não anti-TNF. Mas isso significa que eu só vou buscar tuberculose latente e tratar em quem usa anti-TNF? Não. Eu uso esse problema como uma oportunidade para pegar todos os pacientes que usam imunobiológico, em algum momento da vida, porventura, podem começar a usar corticoide em dose alta, precisar de uma pulsoterapia ou regredir o tratamento para algum outro imunossupressor que aumenta a chance de evoluir de tuberculose latente para ativa. Hoje mesmo eu recebi uma paciente com neuromielite ótica que vai usar um anti-CD20, mas tem uns 2 anos que ela faz pulsoterapia mensal com 500 miligramas de metil. E tinha um PPD de 20 e nunca tinha tratado. E agora que o cara vai começar um anti-CD20, que é um remédio que nem aumenta a chance de evolução, ele mandou para tratar tuberculose latente. Então, eu peguei inicialmente um problema e transformei em oportunidade. Eu, sim, apesar de não estar escrito, botei meu microfone, indico o uso do tratamento para tuberculose latente. Tem a figurinha que o Zé Gustavo fez para mim, já fez seu PPD, que eu sempre uso. Então, a pessoa com uma daquelas indicações que eu tenho que buscar, ela não tem uma doença. Mas eu vou pedir um exame, né, que vai me indicar se o paciente tem a infecção pelo micobactério. E que pode ser positivo se a pessoa tem infecção latente ou se a pessoa tem infecção ativa. Nenhum desses 2 métodos discrimina o que a pessoa tem. Faz parte do papel do médico, através da sua anamnese e de alguns exames, excluir a forma ativa da doença antes de indicar o tratamento. E aí, esses métodos, o PPD, a prova tuberculínica e o IGRA, são métodos imperfeitos, eles não têm sensibilidade de 100%. E eles são indiretos, esses métodos eles não medem a presença nem a viabilidade do bacilo no nosso organismo. Eles medem a resposta imunológica da pessoa à exposição ao antígeno micobacteriano. E isso que muitas vezes as pessoas não entendem. A gente tem a prova tuberculínica, que é um método in vivo, né? A gente aplica o derivado proteico purificado intradérmico e, através de uma reação de hipersensibilidade tardia, com um PPD maior do que 5 milímetros, que é considerado atualmente o reator, vai identificar que essa pessoa tem a infecção pela micobactéria. É um método já mais do que centenário, disponibilizado pelo SUS, bastante confiável, apesar de ter uma sensibilidade de 77% e uma especificidade de 97%. Temos o IGRA, que é um método bem mais recente, né, que é onde a gente testa a nossa memória imunológica através de um exame in vitro, dosando o interferon gama através do método ELISA. E aí o resultado não é um resultado quantitativo, é um resultado qualitativo, negativo, positivo ou indeterminado. É aprovado pelo SUS para algumas populações pequenas, não é amplamente disponibilizado, mas na medicina privada a gente já tem amplamente disponível. A sensibilidade é um pouco melhor e a especificidade, sim, aí é um pouco maior. Por quê? Porque quando a gente usa o IGRA, a gente estimula a nossa memória com antígenos específicos do Mycobacterium tuberculosis, diferente do PPD, onde eu uso um pool de antígenos micobacterianos, incluindo um pool de antígenos de micobactérias não tuberculosas. Então, isso é o IGRA. Eu tiro o sangue do paciente, nesse tubinho aqui é recoberto por antígenos específicos do micobactério. Se o linfócito presente no sangue reconhece esse antígeno específico, ele produz interferon gama, e esse interferon gama vai ser dosado através do método ELISA. Através de uma combinação de resultados, o resultado vai ser qualitativo.
E aí o IGRA, ele é melhor para as populações mais imunossuprimidas, corticóide, uso de anti-TNF? O que esse estudo, que é um estudo antigo, de 2013, mostrou? Que os resultados do IGRA foram totalmente de reversão e conversão ao longo de 2 anos de acompanhamento. Por quê? Porque, da mesma forma, depende da nossa memória imunológica. Não depende de ter mais ou menos bacilo no nosso organismo. Então, se eu pegar um momento que eu for fazer um exame que o paciente esteja mais imunossuprimido, aqueles linfócitos podem não reagir e não gerar a resposta que eu quero. E, além disso, esse estudo também foi muito interessante, porque ele mostrou que, conforme a dose do adalimumab usada, que o anti-TNF utilizado foi o adalimumab, conforme as doses aumentavam, a reação, o nível de interferon baixava progressivamente. Então, a dose do imunobiológico também pode interferir nessa resposta. Só que esse estudo foi um estudo feito com o quantiferon Gold in Tube, que era uma versão anterior à versão que a gente tem atualmente. Hoje em dia, a gente tem o quantiferon Plus, que dosa o interferon gama não só liberado pelos linfócitos TCD4, que são as principais células de defesa contra o micobactério, mas também de linfócitos TCD8. E aí, com isso, imaginava-se que a sensibilidade do teste seria maior, já que eu vou contabilizar interferon gama de 2 tipos celulares, eu vou ter uma possibilidade maior de ter um resultado positivo. E aí, esse folder, até distribuído pela própria empresa, é um folder mais antigo, falava que quanto maior a diferença também entre os antígenos do TB2 e TB1, maior a chance até de ser uma infecção recente, ou seja, de eu ter tido contato com micobactéria há pouco tempo, ou até de tuberculose ativa. No entanto, estudos mais recentes, inclusive uma meta-análise com revisão sistemática, mostrou que sensibilidade e especificidade não foram diferentes estatisticamente significativas entre o quantiferon Gold in Tube e o Plus. E também mostrou que o quantiferon Plus tem uma acurácia de diagnóstica muito semelhante com o quantiferon Gold in Tube. Então, a gente não pode utilizar aquela informação para concluir sobre uma infecção recente ou uma infecção ativa. O IGRA é ótimo, eu adoro, foi o meu objeto de ensaio para o doutorado, mas é um método que tem os seus lados positivos e seus lados negativos, como a gente vai ver mais à frente. E onde nós estamos? Nós estamos aqui ainda dividindo a prova tuberculínica em 5, 10, mas o IGRA não difere, é a mesma coisa. Então, são coisas contrassenso, e aqui eu vou dar uma cutucada no nosso ministério, na CGDR, sobre a atualização de novas guidelines sobre tuberculose latente, que são guidelines que deixam o médico muito inseguro em algum ponto, tá? E nós estamos aqui ainda também fazendo consultas públicas sobre se a gente vai utilizar o IGRA para outras doenças inflamatórias também. Então, a gente está um pouquinho atrasado. Mas quais são os benefícios e os malefícios, quais são as vantagens e as desvantagens do IGRA e do PPD? Ambos os métodos são ótimos, mas a gente tem que saber qual o lado positivo e o negativo. A prova tuberculínica é um método sem necessidade de uma infraestrutura laboratorial, tem baixo custo, mas precisa de 2 visitas e de treinamento para aplicação. Então, por isso que eu sempre mando meus pacientes para a unidade pública, gente. Mandar paciente fazer PPD em unidade privada você pode ter sorte de ter um PPD bem feito, mas é quase dar um tiro no pé. Esses dias eu recebi um paciente com PPD, o diâmetro medido em todos os meridianos possíveis e imagináveis, e o paciente pagou R$300 por um PPD, tá? Então, sempre mando para a medicina pública. Existe variabilidade interleitor e existem causas de falso negativas, causas técnicas na hora de aplicar, na hora de ler, na hora de usar um produto fora da validade, e causas biológicas, os indivíduos anérgicos, os indivíduos em uso de corticoide em dose alta. O IGRA necessita de uma infraestrutura laboratorial e, por isso, tem alto custo, mas precisa de apenas uma visita, tem um treinamento menor, não existe uma variabilidade interleitor, porque é um método praticamente todo automatizado, mas requer todo um cuidado na coleta de sangue e no transporte de material, porque isso daqui pode inviabilizar todo um exame, que é um exame caro, que na rede privada está custando aproximadamente uns R$400, R$500, e que, se não for coletado adequadamente e o material não for bem transportado, pode vir um resultado indeterminado. Os exames, tanto o PPD quanto o IGRA,
eles indicam infecção, não são suficientes para o diagnóstico de tuberculose e doença, são incapazes de prever a evolução da tuberculose latente para ativa, e eu sempre preciso excluir tuberculose ativa. Então, eu sempre preciso perguntar para o paciente os 4 sinais e sintomas de alerta da Organização Mundial de Saúde: tosse, febre, perda ponderal e sudorese noturna. E eu preciso sempre fazer um exame, fazer um raio-x. Raio-x normal, não tenho nenhum desses sinais. Veio um PPD ou um IGRA reatores, eu boto o carimbo de tuberculose latente e estou autorizado a começar o tratamento para tuberculose latente. Nesse caso aqui, o raio-x ele vai ser útil sim para excluir a tuberculose ativa, mas ele também vai ser muito útil e vai ser um aliado para eu fazer o diagnóstico da tuberculose, da infecção micobacteriana, se esses 2 métodos que eu falei anteriormente para vocês forem negativos, não te ajudaram. Nesse caso aqui, esse raio-x não é normal. Se vocês olharem aqui, olha que bonitinho, um nódulozinho calcificado aqui. Na realidade brasileira, um nódulo calcificado tem muita chance de ser um sinal de que a pessoa já conheceu o bacilo antes. Pode ser histoplasmose? Pode. Pode ser uma outra infecção qualquer? Pode. Mas se eu levar em consideração o risco que esse paciente vai se submeter e o benefício do tratamento, eu vou levar isso daqui em consideração. Assim como o exame tomográfico, que pode mostrar muitas vezes um nódulo calcificado ou um linfonodo calcificado. E eu tenho o meu algoritmo, o algoritmo da tia Ana Paula, que eu sempre apresento em todas as sessões, e que não está publicado em lugar nenhum, mas foi a forma que eu consegui estabelecer na minha cabeça de seguir. Eu faço um PPD para o paciente, aquele paciente que está naquela listinha que tem indicação de investigar tuberculose. Esse paciente é reator, ótimo, muito mais fácil. Vou fazer um raio-x de tórax. Normal, ele não tem nenhum sintoma, diagnóstico de tuberculose latente é só tratar. O raio-x é anormal, eu tenho que descartar tuberculose ativa. Descartei, vou tratar tuberculose latente. Não descartei, eu tenho que tratar ou continuar a investigação. O lado mais difícil, talvez mais laborioso, seja o da esquerda. Se eu tenho um PPD não reator, o próximo exame que eu peço não é o IGRA, é uma tomografia de tórax. A tomografia ela vai ser muito mais sensível na identificação de pequenos nódulos calcificados, linfonodos hilários ou mediastinais calcificados, que vão me fazer pensar que aquela pessoa realmente conheceu o bacilo e que, pesando o risco-benefício, vão me indicar o tratamento. Então, se eu tenho uma TP de tórax com calcificação, eu vou tratar a tuberculose latente. Se eu tenho uma tomografia sugestiva de tuberculose ativa, eu vou investigar, ou enfim. Se eu tenho uma tomografia normal, aí sim eu vou indicar a realização do IGRA, tentando superar os falsos negativos que a prova tuberculínica pode gerar. E aí o IGRA, positivo, reator, vou tratar a tuberculose latente. Negativo ou indeterminado, aí eu vou definir conforme o contexto epidemiológico, e eu sempre conto uma historinha que aconteceu comigo no meu consultório. Menino, dentista, 34 anos, espondilite anquilosante, fez um PPD, veio um PPD não reator, o pessoal da Reumato ficou incomodado e me encaminhou para avaliar o risco-benefício de se tratar de forma empírica. Esse menino chegou para mim já com tudo prontinho. Ele tinha um PPD não reator, ele já tinha uma tomografia de tórax completamente normal, sem nenhum pontinho calcificado para contar a história, e já tinha um IGRA negativo. Aí, cara, só me dificultou, né? O que eu vou fazer a diferença aqui nesse caso? Não, e aí eu fui conversar com ele. Esse menino de 34 anos, ele era dentista, trabalhava na comunidade da Rocinha, com a esposa dele, que na atual situação estava tratando tuberculose pleural. Ou seja, tudo bem, ela não transmitia, era só doença pleural, ela não transmitia doença. Mas pensando que os dois trabalham no mesmo ambiente, no mesmo consultório, com a mesma população, a chance daquele rapaz ter se infectado era muito grande. Nesse caso, eu indiquei o tratamento, o paciente tratou. E tolerou bem. Se ele não teve efeito colateral, a gente tem a máxima de que se não teve colateral, foi bem indicado, né? E aí, gente, feito o diagnóstico, prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal a ninguém, vamos tratar, porque o tratamento da tuberculose latente reduz em até 90% o risco de TB ativa. E ele deve ser indicado apenas nos casos nunca antes tratados para tuberculose ativa e apenas em uma única ocasião.
A gente tem atualmente a isoniazida, que é na dose de 300 miligramas, até 270 doses, com maior risco de hepatotoxicidade. A rifampicina é um tempo menor, são 120 doses. O principal efeito colateral são as colorações alaranjadas dos fluidos, indicada para populações específicas, os extremos de idade, hepatopatias, aqui é menor, tá, gente? Botei errado. Hepatopatias intolerantes ou resistentes à isoniazida, mas com muito cuidado para possibilidades de interações medicamentosas. Mas, além da manhã ser sexta-feira, graças a Deus, a gente tem novidades. Novidades que não são nem tão novas. Em 2011, o grupo do Timothy Sterling publicou esse artigo na New England sobre a associação de rifapentina semanal com isoniazida para tratar tuberculose latente. Foi um estudo de não inferioridade. A rifapentina é um derivado de rifamicina que tem uma meia-vida mais longa e que ela, junto com a isoniazida numa dose mais alta, usando as drogas de forma semanal, também se mostrou útil para o tratamento da tuberculose latente e muito eficaz, não tendo diferença significativa quando comparada com a isoniazida diária na prevenção de tuberculose ativa. Mas houve diferença estatística para tratar o tratamento completo. Para evento adverso, a gente teve até um pouco mais de evento adverso nesse grupo, mas foram eventos adversos menores, até muito menores com relação à hepatotoxicidade. E aí o tratamento foi preconizado, utilizando 900 miligramas de rifapentina, 900 de isoniazida, e aí eu criei a regra dos 9 para não esquecer, 900 de 900, 9 comprimidos por semana, caso a gente use comprimidos de 300 miligramas de isoniazida. E aí, onde estamos? Estamos aqui, atualmente, com os 3 esquemas recomendados. Qual o melhor esquema? É aquele que tem uma eficácia e uma segurança comprovada, mas que, do ponto de vista programático, ele é aceitável, é um custo possível, ele é factível e tem um risco menor de evoluir para tuberculose resistente. Como a gente está falando aqui de imunobiológico, e essa pergunta é uma pergunta talvez frequente, quando que eu posso autorizar começar o biológico depois que eu comecei a tratar tuberculose latente? 1 a 2 meses após o início do tratamento para tuberculose latente. E aí, se eu precisar começar antes, talvez a gente possa orientar a pessoa a não fazer a dose de ataque do imunobiológico, que a gente viu lá naquele slide daquele trabalho de 2013, que uma dose maior teve um risco menor de uma imunocompetência. E após o tratamento, uma vez esses pacientes tratados, eles não devem ser retestados. Lembrem que PPD e IGRA são exames de memória. Os testes eles são indiretos, avaliam a memória imunológica. E uma vez que são uma resposta de memória, eles vão permanecer positivos a respeito do tratamento prévio. E aí eu copiei aqui uma frase específica do manual de recomendações, onde não se recomenda repetir o tratamento da tuberculose latente nas pessoas que já trataram tuberculose latente ou ativa, a não ser se a pessoa chegar e falar para mim assim, olha, eu estava dormindo há 4 meses com meu marido, aquela desgraça estava tossindo a noite toda, ele falava que era do cigarro, mas na verdade ele estava com tuberculose. Aí existe uma alta chance da pessoa ter se infectado novamente e vai se beneficiar do tratamento. O rescreening. Naqueles pacientes que já trataram, a gente vai acompanhar só perguntando os 4 sinais e sintomas de alerta da tuberculose ativa. E naqueles que não trataram porque tinham PPD ou IGRA não reatores, a gente vai fazer anualmente PPD ou IGRA e vai avaliar até identificar a possível conversão. E aí eu termino com essa frase aqui, que eu sempre trago nas minhas aulas de tuberculose latente, que muita gente tem uma dificuldade grande de entender a importância de tomar medicação, que tem risco de efeito colateral, para um tratamento prolongado, para tratar um negócio que ele não sente e que pode nunca ter. Então, isso é uma arte, gente. Tratar tuberculose latente é uma arte. Muito obrigada. Desculpem, falei muito. Falei demais, né? Falou maravilhosamente bem. Eu vou utilizar uma introdução. Pode ficar. Pode ficar. Que a Ana Paula falou, que ela falou que ela estava do lado de cá e agora está do lado de lá, né? Todo debate sobre TED eu falo que é uma honra para mim estar aqui, que é a honra de ter sido chamada pela Mônica para ser diretora científica, que é o deleite da minha vida, que a melhor parte é fazer isso. E é verdade, ainda mais quando a gente tem uma dupla, Thiago e Ana Paula, que são
admiro absurdamente falando sobre um tema que é do nosso dia a dia, que é corriqueiro, que é desafiador em todos os dois, né? O mundo biológico é um desafio constante. A gente já teve várias discussões aqui sobre asma e que o imunobiológico ficou aqui no iCloud, assim, ó. E TB latente, na verdade, tuberculose é a nossa realidade, né? Crua, dura, cruel. E a TB latente é talvez a nossa chance de sair dessa realidade dura e cruel. Então, eu agradeço enormemente tanto a Ana Paula quanto o Thiago por terem dado a maravilha, o deleite dessa noite maravilhosa com 2 temas espetaculares e abordados de uma forma didática, clara, explícita, né, de fácil entendimento, não só para a gente que está aqui agora, né, mas depois a gente vai disponibilizar a aula no YouTube para todo mundo ver. E abrir para as perguntas, para todos nós podermos discutir, que é a melhor parte do debate, né? É o debate. Exatamente. E tirarmos as dúvidas. Alguém quer começar com alguma? Eu tenho várias, tá, gente? Eu posso começar, que eu já tenho uma listinha aqui de várias. Alguém quer começar com alguma pergunta? E ressaltar que tem várias gerações aqui, viu, Ana Paula? Opa. Tem a gente, tem a Nata e tem o New Generation, Gabriel, Mary Light, Isabela. Ninguém vai perguntar nada, não? Começa, que aí as pessoas Então, ficam vou mais. começar. Ou então, enquanto as pessoas bebem um pouquinho mais de vinho para dar Ô, Thiago, primeiro, eu vou fazer minha primeira pergunta, que é o seguinte. Eu tenho uma questão quase política com o imunobiológico. Mas que eu queria te perguntar é o seguinte. Defina dependente de corticoide. Porque eu acho que, assim, para mim, corticoide tinha que ser igual morfina, ter receita amarela para poder vender. Porque qualquer um chega no balcão da farmácia e pega o corticoide. Tá com uma dor de garganta, com meu predicin. Isso me irrita no último nível. Então, assim, qual é a definição real de o que é dependente de corticoide? Então, isso é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, a gente muitas vezes se depara com pacientes que não têm. Vou falar um pouquinho mais alto, velho. Então, a gente se depara muitas vezes com pacientes que não têm noção do quanto de corticoide ele usa, né? Ele tem uma dor e aí alguém infiltra corticoide. Ele tem uma... Bota aqui? Não, pode afastar. Afastar, então tá. Então, estamos nos adaptando. Então, ele não tem noção do quanto ele utiliza de corticoide. Então, ele tem uma dor, infiltra. E aí ele tem uma dor de garganta, toma um corticoide. Ele tem uma exacerbação da asma, ele novamente usa o corticoide. Tem descongestionante com corticoide. Então, muitas vezes o paciente não tem noção e a gente também não consegue quantificar. Quando a gente fala num paciente que usa mais de 50% dos dias nos últimos 12 meses, né, corticoide oral, esse paciente é o paciente que a gente define muitas vezes que é o paciente que ele é dependente de corticoide. Entretanto, a gente sabe que não é só esse paciente que vai ter efeito deletério. Se eu tiver 4 cursos intermitentes ao ano de corticoide, você já tem aumento de glicemia, aumento de risco de osteoporose e de glaucoma, etc. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu acho que nós, pneumologistas, temos esse dever que é de educação continuada, onde a gente vê uma prescrição irrestrita a corticoide. Isso aí. E que isso leva a efeitos deletérios muito graves e, assim, a gente ainda recebe paciente utilizando salbutamol com prednisone, com corticoide. Então, isso não é incomum. Então, esse paciente não precisava estar usando corticoide. Então, é uma prescrição irrestrita e que a gente tem que estar combatendo isso a todo momento. Tá? Minha outra pergunta para você é o seguinte. A gente tem um paciente que está com corticoide inalado, com lama, LABA, e está 100% controlado. Se você tira um dos 3 elementos, não vou entrar nesse mérito,
ele descompensa. Esse é o paciente que acende a luz amarela para o imunobiológico? Então, essa é uma discussão também interessante, porque o seu exemplo é de um paciente que está fazendo terapia tripla, Lama-Lab CI, talvez um CI em dose alta, né? Bom, primeiro, se esse paciente está controlado com terapia tripla, eu preciso pensar em biológico, dado que eu optei inicialmente por iniciar lama? Talvez não, talvez esse paciente vá seguir muito bem com terapia tripla. Mas se em algum momento ele começar a exacerbar ou apresentar qualquer efeito colateral, a gente pode rever. Ou a asma se apresentar de uma forma mais grave, aí a gente pode rever se vai... Oi. Veio aqui lá atrás, não estou conseguindo te ouvir. Ah, posso. Vou ficar aqui do lado da Paula. Não, Fica aqui bem do não, meu né? ladinho. Aqui do lado. Tadinho. Fica cuidado aqui, senão a gente nada aqui. Né? Bom, então, esse... Eu perdi o fio da meada. Não, passei. Onde a gente estava. Terapêutica tripla, Não, precisa então, acender a luz isso. amarela do Não, isso aí imunobiológico? sim. Enfim. Então, como a gente estava falando, na verdade, o exemplo da Paulinha é um paciente que está em terapia tripla, Bem. e se eu retiro um dos componentes, e aí, muito Isso. possivelmente, vou retirar o lama, se ele piora. A pergunta é, eu deveria ter feito esse step down de retirar o lama, se ele estava muito bem controlado? Dado que eu optei por retirar, né, eu posso rever, né, posso reinserir o lama ou posso colocar um biológico. Mas, a princípio, se ele respondeu bem à terapia tripla e foi essa a minha escolha inicial, a gente pode seguir normalmente. Não é obrigatório começar o biológico. Óbvio, todo mundo deve fenotipar, entender qual é o padrão inflamatório, mas, por algum motivo, escolheu-se fazer lama. E, assim, o lama, muitas vezes, ele pode ser uma ponte para o biológico, onde eu entendo que o paciente foi muito bem e está tudo bem. O que eu preciso ter em mente é que eu tenho que reduzir corticoide oral, que eu tenho que reduzir hospitalização, reduzir exacerbação e melhorar a qualidade de vida. Se é com biológico, se é com terapia tripla, beleza, o que eu preciso é do meu paciente bem. Então, se ele está bem, ele está bem. Né? A pergunta foi de propósito para provocar, porque eu acho que essa coisa de ter o alvo no corticóide oral e na exacerbação e na hospitalização deveria ser maior do que como você está controlando o paciente, né? Porque se você está controlado com a terapêutica tripla, ele não está exacerbando, ele não está hospitalizando e ele não está usando corticóide oral, a gente tem um alvo alcançado, certo? Sim, na verdade, o alvo é esse controle. Isso. Se a gente em algum momento vai rever, vai, né, utilizar um biológico para mexer nessa cascata inflamatória, é uma outra discussão e, dado o acompanhamento, vai responder isso para a gente. Sim. Mas, em alguns países, opta sempre por iniciar o lama e depois você pensar em fazer biológico. Tá? Então... Bom, ele fez a terapia tripla. Quando é que a gente está autorizado a fazer um step down? Ele fez uma terapia tripla porque ele exacerbou, ou por um fator desencadeante qualquer. Quando é que a gente está autorizado a fazer esse step down? Então, quando eu... Que a Paulinha fez. Isso. Quando eu subo um degrau, né, é interessante que ele fique pelo menos de 3 a 6 meses naquele degrau. Obviamente, se dentro dos 3 a 6 meses não foi satisfatório ficar naquele degrau, eu vou pensar em colocar um outro controlador, né, mesmo que ele já esteja no step 5. Mas 3 meses, 3 a 6 meses é um bom parâmetro para a gente avaliar. Tá? Da mesma forma que é uma outra discussão, há quanto tempo eu aguardo para um biológico responder para mim se esse paciente foi bem ou não foi bem com ele? 3 a 6 meses. Eu posso insistir até 1 ano, né? Se tiver uma resposta parcial, aguardar um pouquinho, mas 6 meses a 1 ano é uma boa, é um bom parâmetro. Tá? Responde isso. Agora eu vou perguntar para a Ana Paula. Tadinha, ela tá. Ó. Deixa ela comer. Queria perguntar para o Thiago também.
você falou sobre a questão da manutenção retirada do imunobiológico nos pacientes que atingem remissão. Mas uma dúvida que eu já ouvi muito, assim, uma reflexão que eu já ouvi muito pneumologistas, até os alergistas terem, é se os pacientes que estão em uso biológico estão muito bem, às vezes eles chegam no consultório até já super relapsos com a terapia inalatória que eles usavam anteriormente, com os outros steps de tratamento que eles já usaram. Se existe alguma orientação já da diretriz sobre se a gente está liberado e como diminuir essa carga de medicação, ou se isso é uma coisa que ainda não está muito clara aí. Então, essa também é uma boa pergunta, porque se ele respondeu bem ao biológico, né, hoje o que a gente tem é que você vai manter o biológico. Tá? Esse conceito de remissão é um conceito que vem aparecendo na asma, né, do último ano para cá. É algo que ainda não está muito bem estabelecido. Mas, na prática, se o paciente está muito bem, já deixou de usar corticoide inalatório, né, talvez o STEP 5 esteja muito para ele. Né? Ou a gente vai pensar que utilizou, será que no momento precisava usar o biológico, né, ou não, enfim. Mas se ele ficou muito bem, e a gente vê isso no ambulatório, o paciente às vezes está com biológico e ele não quer usar mais nada. Né? E aí é uma grande discussão ainda nesse momento se a gente vai retirar o biológico ou não. Eu acho que a gente vai evoluir para realmente fazer o step down. Tira o biológico, se em algum momento precisar, coloca. Mas nesse momento ainda não. Se ele é respondedor ou super respondedor, mantenha o biológico. No corticoide inalatório. Então, o que eu tenho de 4 para 5? CI, corticoide inalatório com LABA em dose média. O que eu quero, na verdade, se eu tenho um biológico, o que eu quero atingir para ter a menor número de medicações possíveis? Corticoide inalatório com LABA em dose média mais biológico. Tá? A partir daí, eu não tenho autorização para fazer a descer mais o degrau. Tá? Porque aí eu vou estar fazendo biológico em step 4 e em step 3. Tá? Então, é isso. Posso fazer? Tânia, o que eu queria te perguntar, porque eu achei muito interessante aquilo que você colocou em relação ao seu organograma fluxograma não publicado sobre como interpretar os testes, né? É fato que o PPD, na verdade, a disponibilidade é na medicina pública, né? A medicina privada, eu, pelo menos, não consigo. Uhum. E aí, o que eu recebo, na verdade, no consultório, é um bando de gente com IGRA. Uhum. E às vezes, com uma indicação muito inadequada do IGRA, né? Uhum. E aí, eu queria saber a sua opinião, assim, porque, na minha visão, a tuberculose é uma doença real no nosso meio, né? A maior parte dos pacientes que eu recebo com IGRA, na verdade, tem tuberculose ativa, então eles não tinham nem indicação de fazer IGRA. E aí eu queria que você pontuasse, do ponto de vista, né, você como uma especialista, conhecedora de todas as bases científicas disso, né, desse uso inadequado e desmedido do IGRA, na verdade, num país que tem o percentual que você mostrou de tuberculose ativa. Uhum. Eu também vejo isso, Paula. E aí é essa questão que eu falei do desconhecimento, né? Vou levantar. É que todo mundo tem que ficar pertinho de mim. Vem cá ficar pertinho de mim, né? Que aí, ó, vai o cone. Na verdade, as pessoas pedem o IGRA de forma inadvertida e sem indicação, e muitas vezes até para investigar tuberculose ativa. Tem gente que não sabe o que é IGRA, o que é expert hoje em dia. Uhum. A tuberculose ela evoluiu muito nos últimos anos, graças a Deus, em termos de métodos diagnósticos, em termos de tratamento. E aí as pessoas acabam confundindo os métodos que surgiram. Então, já vi pessoas pedindo IGRA no lavado broncoalveolar. Isso em hospital privado, né? Que dirá, então, para diagnóstico de tuberculose ativa. Esse final de semana encontrei um colega que é um excelente clínico, mas que falou que estava investigando um caso, linfonodomegalia mediastinal, e aí, pedi logo um IGRA. E aí o IGRA veio super reator. Cara, comecei a tratar tuberculose ativa, mas aí depois eu vi que era câncer.
Então, eu acho que é isso que o Tiago falou, a questão da educação, que a gente tem que fazer, a educação continuada. Então, a gente tem que pedir os métodos e interpretar os métodos com muito critério. Tem muita gente que pede até o próprio PPD também para o diagnóstico de tuberculose ativa. Então, faz parte aí de falar mais sobre isso. Acho que a gente tem falado mais sobre tuberculose latente, agora muito capitaneado pela Reumap e o uso dos imunobiológicos, que agora se expandiu para outras doenças também. E aí, de repente, falando-se um pouco mais, vai entrar na cabecinha das pessoas. Mas você pedir os métodos de forma indiscriminada, vir um resultado reagente, se a pessoa não tiver naquela listinha, não tiver indicação, não vai tratar. Queria te fazer uma pergunta e um comentário. Um comentário em relação a esse uso inadequado, né? Na quarta-feira eu recebi uma paciente indicada pela Reumato, indicada quimioprofilaxia para paciente com PPD 15 milímetros, raio-x de tórax normal. Ok. Veio da reumatologia, eu falei, bom, vai tratar com imunobiológico. Aí fui fazer a anamnese. Então, na anamnese, eu estou em investigação de artrite reumatoide. O diagnóstico está fechado? Não. Quais os medicamentos que você está usando? Nenhum. Você teve contato com tuberculose nos últimos 2 anos? Não. Você trabalha com o quê? Eu trabalho no escritório. Ou seja, ela não tinha nenhuma indicação de fazer NT, né? Na verdade, foi inadvertido, então eu conversei isso com ela. Eu falei, você não tem indicação de tratar. Se você for tratar se for diagnosticada artrite reumatoide, você tenha que tomar algum medicamento, sim, você retorne aqui. Fiz uma cartinha para a reumatologista, que é até minha amiga e tal, e aí, querida, nesse momento não estamos ainda, não tem indicação, enfim, é isso. A outra é uma pergunta. Você falou ali no retratamento, né? Então, você já tratou um paciente e você tem um marido que estava lá 4 meses tossindo. Com que intervalo você retrataria, né? Assim, vamos dizer que ele tratou 1 ano atrás, você já retrataria? Ou qual o tempo que você usaria? A infecção latente, porque ela falou que num caso, numa reexposição, tratou, aí de repente um esposo adoeceu, estava lá tossindo há 4 meses, você tem autorização para retratar. E aí eu estou perguntando para ela, quanto tempo após você indicaria um retratamento? Essa questão que você falou, os reumatos agora eles estão sendo muito precipitados. Eu já recebi alguns casos assim. Acho que estão muito alarmados também, porque veem muitos casos de tuberculose ativa nos seus pacientes que fazem biológico, e aí eles acabam se precipitando e pedindo os exames antes do indicado. E aí, nesse caso, faço a cartinha, no momento não tem indicação, caso haja previsão de algum tratamento imunossupressor, não deverá repetir o PPD. Já tem. Não deverá repetir o PPD, só deverá ser encaminhada para avaliar, para iniciar o tratamento, né? Então, isso sim é uma frequente. E essa questão de quanto tempo depois, aí é um buraco que ainda as recomendações deixam em todo lugar. Qualquer guideline nacional ou internacional ou recomendação do Ministério da Saúde não fala sobre esse intervalo de tempo. Então, aí a gente fica realmente muito vulnerável, né? E o pneumologista vai ter que tomar a decisão sozinho e pesar o risco-benefício. Eu te diria que, aí eu penso nisso, né? Vamos supor que a pessoa parou de tratar tuberculose latente hoje. Semana que vem, o meu marido teve o diagnóstico de tuberculose ativa. Ou seja, teve 1 semana aí que a pessoa já se expôs. Então, se a gente for pensar, nessa 1 semana a pessoa pode ter se reinfectado. Aí é questão de usar o bom senso, né? Eu realmente, assim, nunca peguei um caso desse. A situação de tratamento, né? Daquele momento. Então, isso eu realmente não sei te responder, não está estabelecido. Toda vez a empresa ele se prima por uma esterilização desta. Prima por uma esterilização desses focos de bacilos que estão num estado de crescimento intermitente e controlados dentro do granuloma. Então, um retratamento de uma infecção latente
Não seria um retratamento, seria um diagnóstico de uma reinfecção. Sim, mas a gente acaba falando retratamento porque a gente não tem nenhum método mas de a diagnóstico. terminologia, às vezes, pode nos Sim, confundir. Sim, Né? sim. E a gente, diante de uma reinfecção, nós temos que saber em que momento nós estaremos diante dela. Se nós estamos diante de uma reinfecção em progressão para a doença, ou diante de uma reinfecção em progressão de remissão, e aí sim, quem sabe, terminando numa esterilização, que nós não sabemos qual é o percentual de esterilização imunologicamente alcançada ou desembocando numa infecção latente. Sim. Certo? Então, são condutas distintas. Sim. Difícil de nós definirmos o retratamento. Sim. Um protocolo. Acho que isso tem que ser muito discutido e reposicionado. Individualizado, né? Um tratamento realmente individualizado. Talvez por isso não tenha nenhuma recomendação genérica, justamente por isso. Porque do ponto de vista de programas de controle de tuberculose ou de países com realidades, né, epidemiológicas diferentes. Mas aí somos nós. Nós é que temos que dar essa conduta. Porque os nossos amigos gringos, eles vão baixar a cabeça, eles não têm mais isso. Sim, não tem. Apesar de falarem experiência. Mas aí, professor, pegando seu gancho, eu vou falar de novo que eu tava, né, comecei falando com a Aninha aqui, assim, eu acho que a nossa realidade tem que ser pautada, e nós, como sociedade aqui, pela obstinação de procura de casos ativos, né? A TB latente obviamente, uma coisa essencial, fundamental, e por isso que a gente está aqui discutindo isso hoje, mas a obstinação é por procurar casos ativos de tuberculose, porque eu acho que essa é o maior gap da gente e nós, como sociedade, em difundir isso para os outros. Porque toda vez que eu faço um diagnóstico de tuberculose no meu consultório, a pessoa fala assim, nossa, como é que eu peguei? Como se fosse um negócio assim, é muito difícil, né? Qualquer um pode pegar, né, tuberculose, né? Assim, né? Como se fosse uma coisa, né, fora da nossa órbita, né? Então, acho que fala de tuberculose. A tuberculose não se fala. Estigma Sim, e o carimbo que se prega na testa, isso, né? É isso. Grande, um preconceito muito grande. E quanto menos se falar, né, menos vai se conhecer. Isso aí. Né? Então, acho que sim, quanto mais a gente fala. E aí eu fiz a oportunidade dos imunobiológicos, né? Que hoje em dia, né? Sim. Imunobiológico, vamos pensar nas outras formas de tratamento de TB latente e vamos sim pensar na tuberculose ativa, como você falou, é, né, a principal questão, que é o que não alimenta a cadeia de transmissão da doença, né? A tuberculose, nós devemos lembrar, se não me falha a memória, não sei se o gênero, a espécie, ou o que seja, do Mycobacterium tuberculose, é anterior à raça humana. Sim. Então, nós temos que lembrar que foram eles que nos escolheram para sobreviver. O habitat natural do Mycobacterium tuberculose é a raça humana. Sim. Então, nós temos muito que aprender e viver para poder erradicá-lo. Para conseguir... Por isso que o seu reservatório não é politicamente incorreto, não. Entendeu? Tá certo. Entendeu? É mais do que... Desculpa, fiquei na sua frente, perdão. Não, dá até vergonha de falar aqui, né? Eu trabalho no ambulatório de fisiologia Newton Beckley e estou diante de 2 Beckley aqui. Né? Tem que ficar até meio... Mas eu tenho 2 orgulhos na minha vida que me orgulham muito. Eu cresci na minha vida médica sendo conhecido como filho do professor Newton Beckley. E agora eu sou conhecido como pai do Dr. Marco Beckley. Só a Sociedade de Pneumologia do Rio de Janeiro que tem isso, gente. Nenhuma outra no mundo tem uma história tão sólida de pneumologia assim. Não tem. Bom, tem mais... o Weber aqui. Peraí que me ilustre a presença do professor Weber aqui. Tem que dar 3 microfones. É mesmo. Né? Obrigado. Deixa eu me apresentar, porque eu não sou pneumologista. Meu nome é Luiz Bandeira, eu sou imunologista clínico e eu fico surpreso com essa reunião maravilhosa que teve aqui nesse grupo pneumologista. Eu acho que nossos especialistas na pneumologia brasileira têm uma responsabilidade muito grande, um dever muito grande com relação à tuberculose. Porque a gente tem que ter muito cuidado com os artigos que nós lemos, principalmente de primeiro mundo, com relação à visão que eles têm da tuberculose, né? Eu acho que os nossos guias de tratamento,
o nosso approach ao paciente com tuberculose é muito mais importante do que eles lá. Agora, conceituando, em termos de conceito, aliás, eu quero parabenizar aos professores. Eu penso assim, se você considerar na tuberculose latente, no macrófago, é uma célula final, linhagem final, ele tem 60 a 90 dias de vida. Então, mesmo no granuloma, ele morre. Nessa hora, o bacilo sai. Por quê? O macrófago, o alveolar também, principalmente, que depende muito de oxigênio, ele não destrói o bacilo. O bacilo fica ali latente. Então, eu penso, conceitualmente, que qualquer indivíduo que faça uma infecção, mesmo a infecção primária, ele vai ficar com uma tuberculose latente. Então, o nosso amigo falou em reinfecção. Eu acho que não é uma reinfecção, é uma reativação. A gente tratava muito com pápia, eu fui aluno do pápia. E a gente, quando tinha um paciente que entrava, era um tratamento longo do corticosteroide, paciente com doença de alta agressão, se ele tivesse tido uma história de tuberculose pregressa, ele fazia inusiazida por 6 meses, mesmo sem nenhum sinal. Então, acho que, no caso da tuberculose latente, a única conduta nossa é esperar se ela vai reativar ou não. E o uso dos imunobiológicos, por exemplo, eu tenho muita preocupação agora com o Janus, o JAK1, né? O Janus 1, que ele tem esse nome porque ele tem é o deus romano, né? Que ele olhava para o passado e para o futuro, o Janus, e esse fator de transcrição, o JAK, ele tem uma atividade anti-inflamatória e uma atividade inflamatória, então deram esse nome. Essa substância está sendo usada agora, nós temos pacientes usando para dermatite atópica, para alopécia e para psoríase. Eu acho que é muito mais perigoso do que o anti-tumor necrosis factor, em termos de reativação da doença, porque ele é um fator de transcrição, o JAK. Então, eu quero parabenizar vocês, porque realmente a sua aula, com todas aquelas interleucinas todas, as alarminas, etc., poucas pessoas falam sobre isso, né? A pneumologia e a imunologia clínica brasileira é muito respeitada fora do país, né? Eu estou concorrendo agora a presidente da regional, mas não devo ganhar, porque a nossa regional de imunologia clínica é Sudeste. Então, São Paulo tem muito mais força que o Rio de Janeiro, não tenha dúvida, é impressionante. Estou concorrendo para presidente. Mas parabéns a vocês, maravilhosa essa reunião. E eu cada vez gosto mais de participar de reuniões que não sejam da imunologia. Participo muito da dermato, da reumato e da pneumologia já há muito tempo. Muito obrigado. Hã? Tem muita dúvida. Muito obrigado pela sua profundidade dessa noite maravilhosa. Aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Peraí. Última. Peraí. Praninha, quanto tempo depois do início do tratamento de imunobiológico você refaz a pesquisa de tuberculose latente? Se é semestral, anual, ou depende do imunobiológico que você faz, da meia-vida dele? E o segundo ponto é indução de resistência com esses esquemas novos para LTB, com rifampicina e isoniazida. O re-screening vai ser anual. Então, normalmente, a pessoa faz o PPD, começa o tratamento da tuberculose latente, ou, se for negativo, começa e não indicou o tratamento, começa o imunobiológico. No ano seguinte, ele vai fazer um novo PPD ou um novo IGRA para identificar, e aí, assim sucessivamente, tá? Agora, quanto à indução de resistência, está aí no nosso papel de realmente excluir a doença ativa. Porque se a gente não exclui a doença ativa, a gente pode estar tratando com monoterapia um paciente com tuberculose ativa. Nesse caso, a gente pode induzir resistência. Agora, se o paciente tem tuberculose latente, né, se você excluiu a forma ativa, a possibilidade de induzir resistência num futuro é praticamente nula. Não existem relatos na literatura sobre isso. Tanto que é um tratamento seguro e que não induz a evolução para resistência. Bom, eu queria agradecer a presença de todos aqui, aos palestrantes, Tiago e Eliana, especialmente porque foram palestras espetaculares, e ao debate que foi maravilhoso. Essa discussão multidisciplinar também é muito rica para a gente.
Gostaria de convidá-los para o nosso próximo evento, que vai ser no dia 7 e 8 de outubro, na Serra, em Teresópolis, uma jornada de pneumologia que está espetacular. Tá? Todos estão convidados. E o próximo debate também, que vai ser muito bom também, que vai ser o highlight do IRS, com a doutora Nádia e o doutor Alexandre Pinto Cardoso. Então, imperdível. Tá.